Bom dia, pessoal. Bom, espero que esteja todo mundo bem e em casa. E hoje eu vou falar um pouco sobre a segunda aula de redação, que vai ser sobre os critérios de correção, a adequação à proposta e os conteúdos dos textos. A partir da semana que vem, eu vou falar um pouco mais daí de cada gênero textual especificamente, mas hoje ainda eu quero falar um pouco sobre como funciona a correção nessas provas, e também um pouco sobre o tema da redação da semana anterior, e vou propor também um novo tema. Vou falar também um pouco sobre coerência, coesão, que acabou ficando só um conceito, né, na primeira aula. Agora eu vou explicar um pouco melhor como deixar um texto coeso e coerente, tá bom? Bom, sobre a adequação à proposta. Bom, o primeiro passo em qualquer redação consiste em compreender o que está sendo solicitado. Para isso é importante estar atento a alguns pontos. Bom, o primeiro é o tema e o assunto. O assunto é uma característica mais ampla do tema. Por exemplo, quando o assunto é violência, ele admite vários temas, por exemplo, a violência à juventude, violência doméstica, violência psicológica. A fuga ao tema pode ser total ou parcial, e é um critério de podem zerar a prova por conta o texto, né? A fuga total ao tema, ele acarreta a anulação total da redação. Mas é mais comum a fuga parcial ao tema. Ou seja, ela não anula o texto, mas ela prejudica bastante a sua nota. Em geral, isso acontece quando o estudante está escrevendo sobre algum assunto e não sobre o tema específico solicitado. Então, ele está falando sobre violência no quesito geral, e não está falando sobre, por exemplo, violência doméstica em específico. Ou ele escreve também outro tema no âmbito do mesmo assunto, por exemplo, que estava falando. O tema é, por exemplo, a violência doméstica, mas a redação está falando sobre a violência em geral, ou sobre violência criminal, que é um outro tema, sobre um outro tema específico. Então, ele está confundindo. O terceiro ponto que a gente precisa prestar atenção são as propostas discursivas. Geralmente, solicitam a elaboração de um texto trazendo os comandos e tal, mas há casos em que esses comandos eles especificam quem deve ser o emissor e o leitor desse texto. Isso geralmente é chamado de proposta discursiva, por exemplo, uma carta argumentativa, você tem que colocar de quem para quem esse texto está sendo escrito. Não é tão comum, mas é importante prestar atenção. E por último, os tipos e gêneros de texto. Eles são classificados em modalidades e tipos. Por exemplo, descrição, narração, dissertação. A dissertação ela é dividida entre uma dissertação expositiva ou argumentativa. A expositiva, ela está falando, é uma dissertação que não vai por sua opinião no texto. E a argumentativa é que quer que você defenda um ponto de vista. Então, no conteúdo do texto, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos também, quando a gente está escrevendo. Quais são as características, o tipo e o gênero desse texto? Lembra que eu falei na semana passada da progressão? Que o seu argumento, o que você escreve tem que progredir ao longo do texto. Tem que começar menor e no final você tem que fazer uma conclusão muito maior do que aquilo que você começou no texto. A coerência. E é muito importante, a coerência eu vou falar mais pra frente, mas o texto autônomo é muito importante. Porque quando a gente escreve um texto, a gente tem que escrever principalmente quando a gente faz um exame de vestibular, eles exigem que a gente faça um exercício de supor que o leitor do texto ele não conhece a proposta que o motivou. Então, você tem que escrever um texto para uma pessoa que não sabe muito bem sobre o assunto. Então, você tem que dar um panorama mesmo que rápido, geral do que você está falando. Você não pode falar como se já fosse óbvio o que você está falando. Tem que explicar como se fosse uma pessoa que fala, um leitor leigo, que não conhece do assunto. Então, quando você fala, por exemplo, sobre racismo, você tem que dar mesmo que seja curtinho, um panorama geral sobre, e depois você vai construir o seu argumento, se for, né, no caso, uma dissertação argumentativa. E sobre a coletânea de textos, eu comentei na aula passada, mas vale ressaltar que o Enem, principalmente, ele apresenta, junto com a proposta de redação, vários fragmentos de textos, verbais ou não verbais, por exemplo, tirinhas, ou gráficos, ou dados, ou notícias, ou uma parte da Constituição.
E esses textos, eles não devem ser copiados pelos alunos, como se fossem da sua autoria. Você pode usar as informações que estão nele para construir seu argumento, mas se você copia exatamente como está nesse texto, é considerado plágio. Então, nós precisamos, se você for usar uma parte desse texto, você pode fazer uma citação. De acordo com a notícia tal, isso, isso e isso. Mas você não pode falar como se essas fossem seus dados ou sua opinião, já que você recortou de um texto. Então, temos que citar a fonte, o autor desse texto, e se você for usar exatamente como está escrito, você tem que usar as aspas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre coerência, coesão e progressão. A progressão eu já falei mais na semana passada, eu vou dar mais enfoque na coerência e na coesão. A coesão, como eu falei, é o sentido de cada uma das frases dentro de um parágrafo. O que significa? Ela tem a ver com a estrutura do texto, quando a gente usa as palavras adequadas para construir ele. Por isso, é importante a gente saber usar as conjunções, os advérbios, os pronomes, todos os elementos linguísticos que formam um texto. E a gente precisa trabalhar a gramática escrita dentro do texto para que ele tenha uma boa estrutura, que quando o leitor leia aquilo, seja algo claro e que a informação seja passada de uma forma inteligível, que você consiga entender. E como o texto ele é um emaranhado, né, de frases, palavras, parágrafos, a coesão é a conexão entre tudo isso, todos esses elementos. Então, quando você escreve, você tem que saber se os elementos estão bem ligados. Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos pensar um pouco quais são os elementos que a gente usa para a coesão funcionar dentro de um texto. As conjunções, existem conjunções que opõem as ideias, que as complementam, e os pronomes retomam outras partes do texto. Os advérbios, por exemplo, eles marcam tempo, lugar. Todas as palavras têm uma função de conectivo. Por exemplo, eu pus aqui uma frase. A Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo. Então, retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. É nesse momento que a gente vai mostrar a riqueza do nosso vocabulário. Sem precisar repetir as mesmas palavras, a gente vai usar outras formas gramaticais para poder substituir uma repetição e ainda assim manter a frase com sentido. Então, por exemplo, existem elementos que fazem referência e elementos que dão sequência ao sentido da frase. Todas as palavras ali em negrito são ou conectivos e eles são elementos de coesão. Então, existe a coesão referencial, aquela que vai servir para evitar a repetição dos termos, né? Então, por exemplo, o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. Para não repetir a palavra guarda-chuva, você está usando a palavra o qual. E a coesão sequencial, que é aquela que a gente usa para encadear as ideias do texto, estabelecendo relações lógicas de causa, efeito, de consequência, de tempo, de finalidade, de modo. Por exemplo, então, ali. A coerência, ela é a organização das ideias de uma forma lógica. E o texto precisa estar escrito corretamente, mas ainda mais ele precisa ter ideias que estão interligadas e que façam sentido. É muito mais, não é tanto parte gramatical, assim, de estrutura, de palavras, é mais de sentido mesmo. E quais são esses elementos, né, da coerência? Existem vários tipos de coerência, semântica, sintática, temática, genérica, mas o que determina se um texto é coerente ou não é o encadeamento das ideias dentro da estrutura. É preciso, então, eliminar ambiguidades, usar os conectivos de forma correta, evitar contradições. Se você fala no mesmo parágrafo uma coisa e depois vai se contradizer, não tem coerência no seu texto. Por exemplo, né, hipoteticamente, você falar que o racismo não existe no começo do texto e no final você conclui que sim, não faz sentido algum. Você tem que relacionar os sentidos entre as ideias, evitar os trechos irrelevantes ou que estejam fora de contexto. Não adianta você pegar, por exemplo, uma informação que está ali num dos textos, né, fragmentados ali do Enem, por exemplo, da proposta, e você utilizar um trecho ali, um dado que não tem nada a ver com o que você quer falar, o que você quer construir no seu texto. Então, você tem que também se atentar à sequência da escrita, que é, por exemplo, a progressão. Você tem que começar um texto com uma menor argumentação para uma maior. O seu texto vai crescer ao longo da sua construção. Empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto.
e seguir o gênero textual proposto do início ao final. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o tema que eu propus na semana passada. Acho que é importante não só propor, mas falar um pouco sobre ele e tentar dar algumas dicas para vocês de como construir um texto usando aqueles textos de apoio que eu mandei. A proposta da redação, eu vou ler porque tem algumas coisas importantes nas propostas. Essa é uma proposta bem em formato do Enem. Então tá, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Perspectivas e Desafios do Enem Digital, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vamos por partes. Nessa proposta de redação, então, a gente tem a primeira parte, que é qual é o tipo, né, de texto que a gente vai ter. É um texto dissertativo argumentativo. Isso significa que você vai precisar dissertar em defesa do seu ponto de vista. Você vai ter que botar a sua opinião no texto. E ele vai falar também apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Isso é característica básica do Enem. Em redação de Enem, você tem que ter um tipo de intervenção. Então, você tem que propor alguma coisa. Isso sempre acontece no final do seu texto. Então, no primeiro parágrafo, você vai dar um panorama geral sobre as perspectivas e desafios do Enem digital, vantagens e desvantagens, quais são os dados, como funcionará. O meio do texto, né, por exemplo, o segundo, terceiro parágrafo, vão se destinar a começar a construir o seu argumento. Quais são, você é a favor, você é contra o Enem digital? Por quê? E o último parágrafo, você vai apresentar uma proposta de intervenção. Se você não é de acordo, se você não concorda, por que você não concorda e o que você faria diferente, como você faria isso diferente. Então, é mais ou menos essa estrutura que vocês vão fazer. Eu vou pôr aqui os textos, né? Então, ali em cima a proposta, o primeiro texto, ele vai apontar as vantagens e desvantagens do Enem digital. Então, as vantagens é minimização dos impactos ambientais, investimento financeiro e a prova de inseguranças. E as desvantagens, a desigualdade vindo à tona, a infraestrutura comprometida. Então, por exemplo, esse texto seria muito bom para fazer o seu miolo do texto ali. Você vai poder apresentar vantagens e desvantagens e colocar o seu posicionamento. Eu sou a favor, porque eu acho que eu acredito que o investimento financeiro, que gastam muito com o Enem, então acho que a parte, passando para a digitalização, você não vai ter tanto desperdício, impacto ambiental, talvez, ou a prova de inseguranças, você vai botar qual é o seu posicionamento, ou não, eu sou contra o Enem digital, porque eu acho que ele só reforça a desigualdade que já existia antes, agora é muito mais escancarada. Por quê? Ou sobre infraestrutura, todas as escolas vão conseguir manter uma estrutura para aplicar o Enem digital? Sim, não? Então, eu acho que, na minha opinião, seria essa parte de vantagens e desvantagens desse primeiro texto, a gente pode usar para fazer o miolo do texto, ou seja, o segundo, terceiro parágrafo. O primeiro parágrafo pode ser construído a partir do segundo texto. Por quê? Porque é um texto mais de notícia, ele está só falando, quando vão acontecer as provas, qual a diferença do digital para o convencional, quais são os estados que vão ser aplicados, por que elas vão ser aplicadas, qual vai ser o formato, né? Como será, tipo, é uma coisa mais informacional, assim, você está te dando uns dados e tal. Acho que seria mais relevante colocar ele no primeiro parágrafo. Então, você colocar assim, com o avanço da tecnologia e com toda a situação que estamos vivendo, que vivemos esse ano, a ideia do Enem digital é essa. E aí, no segundo, terceiro parágrafo, vocês podem falar das vantagens, das desvantagens. E na parte mais da conclusão, eu acho que vale muito a pena usar essa charge, porque você é claramente uma crítica dependendo do seu posicionamento, mas se você é contra o Enem digital, você pode usar essa charge para você falar, reforça as desigualdades, por quê? E no final você vai propor uma intervenção, você vai propor a sua visão, o que você faria de diferente, e sempre respeitando os direitos humanos. Isso é muito importante. As provas são anuladas, aquelas que ferem os direitos humanos. Então, você tem que
tentar encontrar uma proposta que contorne essas desigualdades. Como? Então, é uma coisa assim, cada um tem a sua ideia, né? Mas acho que é importante falar sobre e tentar, quando escrever, usar os elementos de coesão, de coerência que eu falei. Bom, e por último, eu coloquei como tema para a segunda semana a violência policial contra os negros no Brasil e no mundo. Eu acho pouco provável que a redação do Enem esse ano fale especificamente sobre a pandemia, mas também pode cair, né? Eu não sou guru, assim, não vou prever o futuro. Mas acho que sobre racismo, sobre violência policial, é um negócio que sempre esteve presente, mas esse ano especificamente foi um boom, assim, acho que foi muitos casos muito significativos ocorrendo ao mesmo tempo no Brasil, nos Estados Unidos. Então, acho que é um tema legal para me escrever. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever. E eu vou mandar no grupo do WhatsApp sobre a proposta mesmo, né? Igual eu fiz com o outro tema, tá bom? Mas é isso. Muito obrigada, gente. E espero que vocês tenham uma boa semana aí. E me mandem para corrigir as redações, tá bom? Que eu posso ajudar especificamente em cada caso, né? Porque acho que é mais complicado eu escrever aqui. Eu tentei, né, fazer uma revisão, assim, sobre como, né, uma estrutura básica, mas se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever, podem me mandar para corrigir, tá bom? Então tá bom. Boa semana para vocês, gente. Obrigada. Até semana que vem.